Hoje temos a leitura do Sri Ishopanishad número 6. Reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Ishopanishad número 6. Yastu sarvani bhutani atmanyeva nupashyati sarvabhuteshu shatmanam tatona viyugupsate. Aquele que vê todo relacionado com o Senhor Supremo, vê todas as entidades vivas como suas partes integrantes e vê o Senhor Supremo dentro de todo, não odeia nada nem ninguém. Aquele que vê todo relacionado com o Senhor Supremo, vê todas as entidades vivas como suas partes integrantes e vê o Senhor Supremo dentro de todo, não odeia nada nem ninguém. Namastê, Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da escuridão, conhecido como o Jagat, a criação fenomenal, e estando assim aprisionada, pagando no ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual, devido à sua compaixão e conhecimentos realizados, está abrindo os meus olhos com o achote da sabedoria védica. A tal mestre espiritual, que é pleno de compaixão pelo progresso espiritual da alma condicionada, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tathastha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Acho que tem o microfone aberto, se eu não me engano. Está dando um pouquinho de eco para mim aqui. Primeiramente, muito bom dia a todas as pessoas que estão peregrinaram até esse oásis, não é, que é a nossa auspiciosíssima, a nossa acolhedora Sala dos Mantras, eclética, mas, ao mesmo tempo, com um norte bem definido, e compassiva, acima de tudo. E compassiva, inclusive, com o próprio Senhor Supremo. Tá? Não sei se você já percebeu que na medida em que você progride, na medida em que nós assumimos a nossa responsabilidade pelo nosso progresso espiritual, não apenas de forma intuitiva, que é uma forma mais primitiva, né? A intuição é uma forma mais xamânica, né? Que é assim, o início de todas as religiões na Terra é o xamanismo, né? Que é intuitivo. É lá no Paleolítico, lá no nossos ancestrais da Pedra Lascada, eles já realizavam, né, rituais xamânicos baseados na intuição. Então essa é a nossa religião primordial, ou inicial, ancestral, primitiva. De lá para cá nós fomos progredindo, e na medida em que nós fomos progredindo, nós fomos refinando também a nossa lente, que é a nossa capacidade de compreender os assuntos, né, da transcendência. E
É isso que, né, se chama de intuição, né, que é o nosso impulso espiritual, a nossa inclinação para buscar o nosso refino espiritual, quando assumido, quando nós assumimos de forma consciente, né, a responsabilidade intelectual por essa função que é a evolução, isso é compaixão ao Senhor Supremo. Por exemplo, quer ver só? Imagine que você tem 2, 3 filhos, tá? São pequenos, ok? E eles eventualmente você precisa levá-los ao toalete, banhá-los e tal, e de repente, né, um deles, de repente, aprende a se virar sozinho, se torna autolimpante, né, como a gente fala, né, os filhos, quando eles se tornam autolimpantes. Isso é misericórdia. Quando o filho se torna autolimpante, você pensa, misericórdia. Misericórdia. Não sei se você já passou por isso, né? Eu, por exemplo, eu sempre participei, né, da formação, da criação dos meus filhos. Assim, vivi intensamente esse processo junto com a minha esposa. E o meu filho, ele queria uma bicicleta, só que meu filho, ele sempre foi assim, um pouco atirado, né, um pouco... Lá na Índia, por exemplo, ele pegava a cobra na mão e ficava brincando com as cobras, assim, né? E eu fui chamado na escola dele, o professor pediu para mim ajuda, pelo amor de Deus, orienta seu filho aí, porque essas cobras não dá nem tempo de chegar no hospital, são 20 minutos, a pessoa fica paralisada. E o seu filho pega essas cobras na mão, brinca e joga. Isso é perigoso. Então, ele tinha esse temperamento aí. E quando ele era pequenininho, ele era muito, assim, travesso, queria subir em árvore, criança, menino, né, principalmente. E ele queria uma bicicleta. E eu fui adiando, eu falei, olha, essa bicicleta eu vou ser praticamente vou me tornar um escravo dele. Porque essa bicicleta aí, eu vou ter que ficar cuidando desse menino o tempo todo, porque ele vai cair, vai ser dramático, vai todo mundo cair junto com ele. E eu fui adiando, até que chegou um momento que eu não consegui mais adiar, eu tive que comprar a bicicleta para ele, comprei as rodinhas, né, e falei com a minha esposa, agora reza, porque, eu sou grande, ele é pequeno, né, no caso, eu vou ter que ficar abaixado constantemente, eu tenho que trabalhar, eu não vou conseguir dar conta, você tem a filha pequena, você não vai dar conta, reza, hein? Aí, tá bom, primeiro dia da bicicleta, comprei a bicicleta, e coloquei o menino na rodinha, na bicicleta, ele olhou para as rodinhas e falou, tira a rodinha. Sabe aquelas rodinhas de proteção? Ele falou, tira a rodinha. Eu falei, não vou tirar a rodinha, não vou tirar as rodinhas. Tira a rodinha, tira a rodinha. Fez um escândalo porque tinha que tirar a rodinha. Eu falei, agora deu. Aí fui lá, tirei a rodinha. O garoto subiu na bicicleta, ele nunca tinha pegado a bicicleta na vida, ele subiu na bicicleta e simplesmente andou, não caiu, andou, saiu andando com a bicicleta. Eu fiquei olhando aquilo e falei, rapaz, quem será que está no corpo desse moleque aí? Porque isso daí é anormal. Ele só saiu andando com a bicicleta, ele é uma descida assim, ele saiu pedalando, foi, subiu, voltou. Eu falei, essa bicicleta aqui é boa. No mesmo dia, ele, andando com a bicicleta para lá e para cá, colocou a minha filha no guidão da bicicleta, a bicicleta era pequena, e saiu pedalando com a minha filha no guidão da bicicleta, andando. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa. E olha, eu quando vi aquela cena, eu fechei meus olhos, pensei no Senhor Supremo, vixe, me disse, misericórdia. Você me ajudou mesmo. Eu precisava muito dessa ajuda. Então, o menino, a atitude dele de autodidata, de me liberar, né, de todo o processo, de ter que lidar com ele, cuidar dele, etc., aquilo foi um ato, mesmo que involuntário da parte dele, mas de compaixão para comigo. Ele foi compassivo para comigo. Né? Então, e filhos, por exemplo, filhos que não se envolvem com drogas, que não fazem loucuras e tal, que são mais ou menos normais, né? Porque é difícil normal, mas mais ou menos normais. Esses filhos, eles são um alívio para nós, porque se eles sofrem, a gente sofre juntos. Então, isso é compaixão para conosco. Mesmo que eles não saibam que isso é um ato de compaixão. Então, semelhantemente, quando nós, almas, né,
que somos inevitavelmente uma fonte de ansiedade para o Senhor Supremo. Se não fosse assim, a criação universal, a manutenção dessa criação não seria necessária, né? E todo esse trabalho de manutenção dessa criação toda também não seria necessária, caso não houvessem as almas condicionadas, que somos nós, né? Então, isso requer uma logística, requer uma ação, requer um movimento, requer um exercício de criação. E se a gente levar em consideração os processos orgânicos que envolvem emoção, consciência e amor, se não houver amor, se não houvesse amor, se for tudo mecânico, então tá tudo bem, não é? A coisa anda do jeito que der. Mas quando entra a operação, quando entra a substância amor, as coisas ficam orgânicas, ficam sensíveis. Se nós levarmos em consideração que, havendo uma pessoa absoluta, suprema, essa pessoa, ela não é menos do que nós, ela pelo menos, no mínimo, igual a nós em termos emocionais, então essa pessoa também ama. E uma vez que essa pessoa também ama, naturalmente, ela também está vulnerável. Porque aquele que ama é vulnerável. O amor fortalece a pessoa para fazer qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, é a substância que mais torna o ser vulnerável, porque qualquer efeito que prejudique o objeto amado ou a pessoa amada afeta o amante ou a pessoa que ama, como, por exemplo, o caso de uma mãe com um filho. Qualquer efeito no filho afeta o coração da mãe. E, pelo filho, a mãe está predisposta a dar a própria vida, é a maior força. É um paradoxo, né? Em que a mesma substância comporta em si a maior de todas as forças e a mais suscetível de todas as fraquezas. Esse é um paradoxo, que é a substância amor. Agora, quando nós nos predispomos a aprender os conhecimentos ou as técnicas que nos auxiliam a amadurecer, a evoluir, em outras palavras, para a gente falar aqui o nosso português básico aqui, né? Quando a gente se torna autolimpante do ponto de vista da evolução, quando nós amadurecemos, então isso é um ato de compaixão para com Deus. Essa atitude pode não entrar na operação, ou seja, a consciência disso pode não entrar na equação, mas esse valor está intrínseco à equação. Quando você se ocupa conscientemente, não apenas intuitivamente, por um exercício, um laboratório de experiência de religião. São coisas diferentes, tá? A experiência da religião, o laboratório da religião, entrar para uma religião para fazer um favor a Deus, alguma coisa assim, isso é uma coisa mais primitiva, mais antiga, ou seja, é mais iniciante. Agora, quando nós assumimos a responsabilidade do nosso autoconhecimento, então isso é um ato de compaixão ao Senhor Supremo. Isso é amor. E o inclui dentro da operação. Você pode pensar nisso, tá? Que a sua ação é compassiva para com Deus, porque você está se preocupando consigo mesmo e isso coopera com o objetivo da criação. Isso se alinha com o propósito da criação. Qual é o propósito da criação? Amadurecer as almas. Procede? Ok? Então, quando as almas amadurecem e evoluem, o que acontece com elas? O que acontece com elas? Elas ascendem para as regiões transcendentes para ter experiências de vida superiores e bem-aventuradas. Esse é o propósito da criação. Para todos os seres, para ETs, alienígenas, seres humanos, almas que ainda não chegaram na forma humana, para todas as almas. A criação tem esse propósito, é uma escola, é uma incubadora. Ela está maturando almas. Então, quando nós entendemos o propósito da criação e cooperamos com esse propósito, isso é alinhar-se ao Supremo, isso é unificar-se ao Supremo, é unir-se ao Supremo, é fundir-se no Supremo. Isso é união com o Supremo e com o Sagrado. E nesse momento, quando nós temos essa consciência e o fazemos voluntariamente com bom humor, também tem isso, hein? Ah, tem. Pois é, tem sim. Tem que ser com bom humor, para que seja agradável a outra pessoa. Quando nós fazemos uma coisa com um sentimento de mau humor, de sofrimento, a gente transfere para outra pessoa a responsabilidade de ser a causa desse sofrimento. E isso não é legal, entendeu? Então, o bom humor faz parte do caráter e da natureza de uma pessoa que evolui, tá? O mau humor é característico das pessoas que ainda não passaram da média, tanto da média para baixo.
Da média para cima, o ser que evolui, ele é sempre bem-humorado, resiliente. Ele não é ingênuo. Se precisar brigar de alguma forma com o mundo, com a vida, com as pessoas, para conseguir continuar, não tem problema. Entretanto, até nesses momentos, é com bom humor, por incrível que pareça, porque o ser está envolvido com Ananda, com bem-aventurança, tá? Então, essa peregrinação até a sala dos mantras, essa predisposição em parar para ouvir, para aprender, e o interesse em aprender de forma formal para constituir uma razão de ser, isso é ato de compaixão. Não apenas ao Senhor Supremo, mas a toda a humanidade. Você está tendo compaixão da humanidade. Por que compaixão da humanidade? Porque a humanidade vai se liberar de um ser lamentoso, vitimista, ressentido, vingativo, angustiado e mal-humorado. Um ser assim, não estou dizendo que vocês são, mas pelo menos um ser ansioso, amedrontado, sem conhecimento, que é um peso para a Terra e para a humanidade, deixa de ser. E o que é devolvido para a Terra e para a humanidade? Um ser com conhecimento, com sabedoria, alinhado com o propósito da criação, com bom humor e com compaixão e predisposto ou predisposta a ensinar aos demais a como alcançar esse nível de consciência também. Então, o fato de você ter essa atitude, isso é compaixão com a humanidade e altera a humanidade. Porque alterando a você, isso altera a humanidade. E você é parte da humanidade. Nós somos partes integrantes da humanidade, pelo menos em termos didáticos. E a nossa evolução altera a humanidade, melhora a humanidade, alivia a humanidade do fardo pesado de lidar com os pacientes, que são, né, normalmente ansiosos, amedrontados e pautados no vitimismo. Isso é bom para você, para aqueles que convivem com você, para a humanidade, e inclusive é um alívio também ao coração do Supremo. É um ato de compaixão, tá? Eu quero aproveitando aqui, eu vou fazer a relação do que eu falei agora com o verso, tá? Aproveitando, né, esse momento e agradecer vocês por terem essa coragem, né, de transcender as celas do Sansara, evoluir, ensinar outros a evoluírem, né, de peregrinar até aqui a nossa sala dos mantras, que é onde a gente, né, assim, procura se tomar consciência da nossa responsabilidade de evoluir e, assim, a confirmar aqui, né, que essa atitude é uma atitude inteligente, né, não é apenas uma atitude esotérica, é uma atitude inteligente, consciente, proativa, e na medida em que você toma consciência desse ato, ele se torna ainda mais profundo, ainda mais refinado, e você evolui ainda mais rápido. Então, parabéns, obrigado pela sua associação transcendental aqui, obrigado também a nossas sacerdotisas que, né, com todo o amor, com toda a dedicação, né, como a Andréa Braceres nos conduziu aqui com tanta diligência, né, no nosso caminho dos mantras, e, enfim, aproveitar, né, esse momento de lucidez para dar passos robustos e definitivos no caminho, finalmente, né, da nossa liberação do ciclo do Sansara, dos repetidos nascimentos e mortes. Ok? Agora, vamos ao verso. Olha só, preste atenção em tudo. Agora vamos pegar tudo o que eu falei aqui e vamos ver se nós conseguimos relacionar isso com esse verso aqui. Yastus Havani Bhutani Atmani Evanupashyati Sarva Bhutestu Chatmanam Tatona Vídeo Uspa Sate Tatona Vídeo Gupsasate, que é o mantra 6. Aquele que vê tudo relacionado com o Supremo. Pronto. Nós nos enquadramos, né, na relação com o Supremo. A criação está relacionada com o Supremo. A motivação metafísica ou intelectual da criação, a lógica racional, a ordem racional da criação, está ligada com o processo da maturação de todas as almas envolvidas na criação. Nós fazemos parte desse processo. Então, automaticamente, para nós tomarmos consciência disso, nós temos que ver tudo relacionado com o Supremo, todas as coisas, inclusive as almas decadentes que estão, decadentes, que nesse momento não têm manifestações conscientes de compreensão desse processo, mas que eventualmente vão vir a ter. Por exemplo, a formiguinha que anda na sua casa, né, ou o seu cachorrinho de estimação, ok?
enfim, ou até pessoas que estão numa fase mais ainda biológica, que não tem condições de pensar ou metabolizar esses assuntos, todos eles estão caminhando para evoluir, inevitavelmente. Logo, enxergar essa realidade é relacionar todos os efeitos em relação à criação, ok? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Aquele que vê todas as entidades vivas como suas partes integrantes, aquele que enxerga que todas as entidades vivas são partes integrantes do Supremo e, ao mesmo tempo, tem uma boa vontade no sentido de estabelecer uma relação de amizade saudável, uma amizade fundamentada em amor e respeito com essa pessoa suprema, automaticamente não vai ferir e atacar as outras entidades vivas. É uma questão simplesmente de lógica, de efeito consequente. Por exemplo, supomos que eu vá na sua casa. Eu gosto muito de você, ou pelo menos quero ser seu amigo, você me chama para sua casa e tal. E chega lá, tem um gatinho e um cachorrinho. Ué, se eu maltratar o seu gatinho e o seu cachorrinho, automaticamente eu perco, ok? A possibilidade de ganhar seu coração e a sua amizade. Porque como é que você vai querer ter amizade comigo se eu maltrato, ou se eu maltratar o seu cachorrinho, o seu, né, cachorrinho ou o seu gatinho, o seu bichinho de estimação, que seja um ratinho, né? Ok? Então, é natural que você vai querer um distanciamento de mim. Ou vai manter uma certa distância de mim por segurança emocional da sua parte. E é totalmente autêntico esse desejo de distanciamento da sua parte. Agora, imagina que nós estamos querendo estabelecer uma relação de amizade formal, de consciência com essa pessoa suprema. E, ao mesmo tempo, nós somos violentos e agressivos com o mundo, com as outras entidades vivas. Machucamos, desprezamos, ou às vezes até matamos e até as devoramos. Como é que esse ato, esse comportamento, essa relação de violência, de agressão com os demais, justificaria uma nobreza de um relacionamento com aquele que é o proprietário de todas as outras, ou pelo menos aquele que é o responsável por todas as outras, aquele que tem o coração ligado com todas as demais? Qualquer ação, atitude de violência que eu tiver com relação a outra entidade viva, de forma consciente e gratuita e irresponsável, aquilo que não for por legítima defesa, aquilo que for simplesmente por egocentrismo, isso é um ato de violência. E essa violência, ela gera um resíduo ou um obstáculo na relação, né, de relação com essa pessoa suprema. Então, nós temos que procurar ter uma mente arrinça, uma mentalidade arrinça, uma relação com as outras entidades vivas de forma arrinça. Então, a nossa motivação para o vegetarianismo ou o veganismo que seja, não é uma questão simplesmente de esoterismo. Tem a ver com uma ação racional, uma atitude proativa daquele que tem a compreensão de que uma relação de amizade está sendo construída. E essa relação de amizade inclui respeitar as entidades vivas, a ponto de não querer matá-las ou devorá-las. Isso é simplesmente racional dentro de uma relação saudável. Eu não posso querer ter uma relação de amor, uma relação afetiva, amizade com você, se eu tiver aversão aos seus bichinhos de estimação, maltratados. É simplesmente uma questão de bom senso. Então, o comportamento arrinça não tem a ver com você entrar numa religião. Tem a ver com você tomar consciência da sua relação com o Supremo. Tá? Isso é um conhecimento que a humanidade está aprendendo. Há 50 anos atrás, a alimentação arrinça, vegetarianismo era frescura de artista, talvez. Uma vez, eu me lembro que eu era garoto, aí a Xuxa apareceu na televisão, né? Acho que a maioria de nós aqui éramos fãs da Xuxa, né? E ela apareceu na televisão e disse que era vegetariana. Eu tinha assim, isso é coisa de artista. Eu tinha acho que 15, 16 anos. Isso é coisa de artista. Naquela época, né? Parecia isso daí, porque vegetarianismo era um dinossauro, uma coisa assim, um alienígena. Então, hoje em dia, é uma das coisas mais comuns do mundo, quer dizer, nós estamos evoluindo. Ok? Então, aquele que vê todas as entidades vivas como suas partes integrantes e vê o Senhor Supremo dentro de tudo, não odeia nada nem ninguém. Mas Devananda, mas eu não odeio nada, eu não odeio ninguém.
Eu não odeio nada, eu não odeio ninguém. Mas o ódio não é o ódio. Ele não é aquele momento, aquele ápice, aquela apoteose em que você pega outra pessoa e aperta a garganta dela, finalmente. Essa é a apoteose do ódio. Tá? O ódio ele pode ser velado, sutil, intelectual, elegante. Né? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui, né, vou concluir a minha fala agora, eu dei o exemplo aqui recentemente do professor Isaac Newton. A vocês, né, já ouviram falar nesse mestre da humanidade, né? Ele era dono de uma empresa que comercializava escravos. Ele tinha 3 navios gigantes que ia para a África, comprava os escravos e levava para a América do Norte. Ele ganhava muito dinheiro com isso. E como é que eles faziam? Eles se sentavam em salas elegantes, com homens bem vestidos, mulheres elegantes, gentis, gentlemen, né? Os ingleses são conhecidos por serem, né, gentlemen, inclusive o inglês britânico é super elegante, é gostoso de ouvir, aquela coisa da elegância, né, do britânico, da pontualidade, da seriedade do britânico. Então eles se sentavam em mesas muito bem formadas, com servos muito bem treinados, e discutiam de maneira elegante e polida o preço da compra e venda de seres humanos. E a atitude de escravizar humanos, de desconsiderar suas relações familiares, a sua vida individualizada, isso é ódio. É ódio à humanidade. Mas sentado numa mesa de forma elegante, discutindo detalhes com requintes, né, de sorrisos, de piadas, não parece ser ódio ali naquele momento. Mas lá na ponta, quando o capataz pega o chicote e bate no escravo, ou decapita a mão dele para dar ensinamentos, aí parece ódio. Mas só no ápice, que é o clímax, ou na apoteose do ódio. A gente entende o ódio como a apoteose do ódio. Mas o ódio está nas ações mais simples. Começa das ações mais simples. Então, finalizando assim, finalmente, não ter uma atitude de compaixão, de misericórdia para com as outras entidades vivas é, em si, um ato de ódio. Não é necessariamente o clímax ainda, mas é um processo em desenvolvimento, em maturação. É ódio. É ódio. Quando nós encontramos uma carteira na rua com dinheiro e o documento, e retiramos o dinheiro e deixamos a carteira para ser entregue, isso é favorecer a corrupção, né, a decadência de um país. Ou quando nós simplesmente somos negligentes em relação a um assunto que a gente poderia auxiliar e resolver, isso é ato de ódio. A letargia é um ato de ódio. Só que não parece. Então a gente tem que progredir e evoluir para nos harmonizarmos com esse processo, tá, gente? Olha, tomei um pouco do tempo de vocês hoje, né? Mas esses conhecimentos, Upanishads, eu não acho que vocês têm acesso com facilidade a esses ensinamentos, essa imersão. Então, tem muita riqueza de detalhes aí e é importante a gente, né, aproveitar bem esses momentos, tá bom? Mas vou interromper aqui, vou parar aqui a minha fala. Eu agradeço mais uma vez. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.